E aí, queridos iluminados, vamos conversar um pouquinho hoje sobre as diferenças de um bastão Dorje para um bastão Atlantis e um bastão personalizado. Tô até aproveitando a luz natural, que é efeito bonito, ó. E aí, bando de iluminados, tudo bem com vocês? Vou deixar claro desde o início que eu não vou fazer nenhuma polêmica neste vídeo. Não vou falar mal de nada nem de ninguém e nem vou dizer que algo é ruim, algo é errado. Não. Polemizar não é o meu intuito, apesar de saber que isso vende. Mas o meu intuito é com a verdade e com o compartilhamento positivo para a luz. Então tenho certeza que eu não vou gastar nenhuma gota de saliva com agressividades. Então se você estava esperando alguma coisa do gênero, já te aviso desde o início do vídeo que não vai rolar. A minha experiência com bastões é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas histórias para vocês entenderem as situações. Eu tive meus primeiros contatos com bastões em 2011. O meu bastão é de 2012. E esse bastão que eu uso bastante aqui nos vídeos e tal para mostrar para vocês, ele é um Dorje de 2012, como eu falei, e ele não foi feito por mim. Este foi o meu primeiro bastão. E ele foi feito pelo cara que criou esta ferramenta. Como eu já contei em vídeos passados, o criador da ferramenta é o Krios. Vou mostrar a foto minha com ele. Eu tive o prazer de trabalhar com o Krios pessoalmente num lar assistencial durante 5 anos. E ele era o cara que fazia bastões Dorje nessa época. Ele é o criador, foi ele que concebeu este projeto. Primeiro que foi feito por ele. Ele foi o criador, mas o idealizador da ferramenta foi o José Carlos Palermo, que no caso eu trabalho com ele até hoje num lar assistencial. Quando eu tive contato com essa ferramenta pela primeira vez, através desses dois caras, eu achei fantástico e eu comecei a adaptar isso para entrar na minha vida. E eu percebi que minha vida começou a mudar. Eu fiquei tão apaixonado pela capacidade de um bastão Dorje, deste carinha aqui no caso, que em 2013 eu fiquei muito animado com um evento em São Paulo que era uma feira mística. E eu pensei, nossa, eu vou lá, eu vou encontrar bastões de tudo quanto é jeito. Nossa, vou comprar vários. Aquele evento foi uma das maiores decepções esotéricas que eu tive. Porque o que eu vi lá não me agradou. E eu que fui lá para comprar bastões no plural, saí com nenhum. Quando eu voltei para conversar com os criadores da ferramenta e eu falei, poxa, eu vi coisas que seriam legais, né? Cheio de ideia e tal. E o que eles disseram para mim foi, não invente. Novato na situação, cheio de gás, cheio de vontade, e eu... Por quê? E é aí que eu vou explicar pra vocês que demorou muito tempo pra eu perceber e aprender essas coisas. Eu não sei a sua idade, não sei em que ano você nasceu, mas vamos comparar. Pensa então o ano que você nasceu. Como é que o mundo evoluiu, por exemplo, com carros? Como era um carro 0 km quando você nasceu e como é um carro 0 km hoje? E várias coisas podem ser comparadas de como elas eram na nossa época de nascimento e como elas são hoje. E aí eu te pergunto, o que evoluiu em um martelo de quando você nasceu até hoje? Que evolução de quando você nasceu até hoje uma chave de fenda teve? Por quê? Porque tais ferramentas, elas têm uma essência muito simples e muito básica. E por serem extremamente antigas, elas já foram exaustivamente pensadas para suas evoluções. A grande maioria com certeza não deu em nada, porém algumas até evoluíram. A essência dele é bater um prego, quebrar alguma coisa. É muito difícil você evoluir uma coisa que o senso de propósito é tão simples e extremamente funcional. E aí eu comecei a entender que o bastão é bonito, mas ele é uma ferramenta. Anos se passaram, o Krios nos deixou aqui nesse plano. Eu sempre gosto de dizer que ele foi trabalhar na parte mais importante do nosso trabalho. E eu tenho muito respeito por esse cara, pelo Krios. Porque o trabalho dele mudou minha vida. Não porque eu produzo hoje bastões e vendo, porque eu introduzi eles na minha vida. Eu já escutei diversas vezes, pô, Rafael, mas você pode fazer um bastão gigante pra você. Você pode fazer um bastão com uma pedra enorme. Posso. Pra quê? E esta pergunta, para quê, foi a pergunta que eu mais me deparei quando eu comecei a produzir os bastões depois da despedida com o Krios. Eu, cheio de gás, comecei a produzir os bastões, fiz pesquisas enormes, inclusive fora do Brasil, sobre como são bastões no exterior. E vim cheio de ideia, cheio de rococó, cheio de coisa, para mudar um martelo.
E aí toda vez que eu chegava com uma ideia que parecia ser bem legal, mas eu ia conversar com o idealizador da ferramenta, a única resposta que eu recebi em todas as vezes, sem exceção, foi um belo revigorante. No começo eu até me revoltei um pouco. Tudo que eu falo é não. Mas ele tinha motivo. Muitos. E a experiência foi me mostrando. Quando você cria um artefato desse, ele não é para ficar exposto bonitinho no seu altar. Ele não é feito para ser bonito e quando um paciente se olhar falar, ai, que lindo. Ele tem que bater prego. Ele tem que enfiar conceito na cabeça de quem não tá com a ideia muito no lugar. Ele tem que limpar coisas pesadas. Ele tem que ajudar pessoas. Ele tem que estar na bolsa da mulher que para poder ir trabalhar numa casa assistencial pega ônibus. Ele tem que andar com a pessoa, ele tem que viajar com a pessoa, ele tem que ser robusto, ele tem que aguentar. Esse é o X da questão, ele tem que ser durável. Esse meu é de 2012. Eu já vi bastões com 15 anos de idade que nunca sofreram nenhuma manutenção. Vou compartilhar com vocês, uma cliente uma vez comprou um bastão meu e uns 6 meses depois ela deixou cair um tombo bobo e a ametista dela lascou um pedacinho. Ela veio pra mim e disse, Rafael, meu bastão caiu. Eu na hora já... Não, mas lascou só um pedacinho, mas sabe o que é? Ai, eu noiei com o meu bastão. Ele tá quebrado. Eu não quero mais. Eu sinto que ele perdeu o poder. Sem julgamentos, cada um. E essa é a grande dificuldade do trabalho, é você bem atender a todas as diferenças de pensamento que tem, todas as linhas esotéricas de trabalho, todas as crenças, todas as religiões. Respeito total a todo momento. Aí naquele momento que eu tava cheio da vibe, né, de vamos fazer coisa nova, vamos revolucionar isso daqui, aquelas ideias que eu tomei um não na cara, eu tive ideia de fazer rococó, eu tive ideia de colar pedra por fora, eu tive ideia de fazer buracos no bastão, eu tive um monte de ideia e os nãos eram repetidos um atrás do outro. Se a ferramenta é feita para durar e eu fizer um rococózinho bonitinho aqui do lado, isso é cobre. Cobre, ele é um metal maravilhoso, mas ele é mole. E aí vamos supor que eu tenho isso aqui bonitinho, né? Aí a pessoa põe o bastão no bolso para trabalhar, ou na bolsa quando vai tirar, engancha em alguma coisa e ele, ó... É cobre. Eu pego só o rococó e se eu ficar aqui, ó, balançando assim, ó, dobrando ele várias vezes, ele quebra. Coisas coladas por fora do bastão. Essa ferramenta foi desenvolvida para a gente ficar com ela na mão durante 4 horas e tratar mais de 1.200 pessoas. Você imagina que desconfortável é você ter que segurar firme um bastão que tem cravejado umas pedrinhas pelo lado de fora. Não é confortável, gente. Ela vai descolar. Então esses adereços são lindos, fantásticos. Eu já vi eles... Nossa, se você viu isso agora, eu já vi isso lá atrás, em 2012, 2013... Bastões gringos, coisas diferenciadas, mas sempre a pergunta é qual é o propósito, qual é a função. Vai criar um ponto de delicadeza na peça que pode soltar, quebrar? E aí se um adereço desse solta ou quebra do bastão, a pessoa pode ter essa atitude de meu bastão está quebrado. Por questão de controle de qualidade, isso aqui é um pequeno que quando eu terminei ele, eu simplesmente descartei. Ele está pronto. É um bastão que foi descartado. Sabe por quê? Porque a pedra ficou torta. E aí a gente chega no problema então, né? Atlantis, Dorje. Tem muita gente que me pergunta qual é melhor. Vamos lá, um Atlantis e um Dorje, né? Qual é a diferença entre eles? Se eu sei que aqui dentro tem o espiral, porque fui eu que fiz e eu coloquei, a única diferença é que o Atlante não tem ametista no verso. Isso faz dele um bastão pior? Eu prefiro o Dorje, porque além dele ter 3 tamanhos diferentes e ele ter a adição da ametista aqui atrás, esse cara aqui, o Dorje, eu conheço quem teve a ideia, eu conheço quem produziu durante 14 anos, eu sei da história, eu fiz milhões de perguntas, várias teorias existem para explicá-lo no plano físico e no plano espiritual, ele é datado, ele é um projeto nomeado, ele tem senso de propósito, eu sei tudo isso sobre esse cara aqui. O bastão Atlantis, né, ou Atlante supostamente, era o bastão de Atlântida.
Eu não vou falar mais sobre Atlântida. Eu vou só pedir para você uma ajuda. Eu fui incapaz de achar uma boa literatura que me prove e me conte a história desse cara. Eu poderia aqui afirmar não existe. Não vou fazer isso. Cada um crê no que acha mais interessante. Me mostra um fator histórico, um livro, um artefato, um manuscrito que prove e conte a história desse cara. Não me venha com romance espiritualista, não me venha com livros de ficção. Não, eu quero saber algo histórico, datado, algo cientificamente provado, que conte a história, me explique o senso de propósito e o projeto da montagem desse cara. Eu já vou te adiantar que vai ser bastante difícil. Para mim, alguém criou. Então, por favor, que se apresente, que me conte a história, que defenda a criação da sua ferramenta, né? Eu não fui capaz de achar essa informação. Já desse cara aqui, eu sei tudo. Ou quase. Então as pessoas, porque é mais fraco, então você prefere o Dorje? Não, é porque eu conheço. Porque eu posso passar uma hora fazendo um vídeo contando histórias relacionadas ao bastão e eu com os caras que desenvolveram. Agora, tem algumas coisas interessantes pro lado desse carinha também. Uma pessoa, uma vez, me falando sobre metáfora de trabalho, ela fez uma comparação da seguinte forma. Quando eu uso um Dorje, é como se eu estivesse usando uma máquina VAP energética, porque ele é grande, a pedra é maior, ele tem uma capacidade maior. E eu ouvindo... Agora, quando a pessoa tem uma dor localizada, uma coisa pontual no corpo, coluna e tal, eu gosto de usar o menor, porque ele é mais delicado, eu vou direto ao ponto. E ali eu faço uma energização no ponto. Ele é mais delicado, ele é mais focado. Eu gostei dessa ideia. Achei legal. Pancadão energético, tratamento pontual. Eles podem coexistir. Olha que bonito. E você achando que eu ia falar mal dele, né? Então a criação da metáfora do trabalho é que faz a diferença. Qual vai ser melhor? Você decide. O que você se sente melhor? O que você se identifica mais? Eu tenho pessoas, por exemplo, que falam comigo e falam: eu num sonho, num desdobramento, visualizei um bastão. Eu quero igual o que eu vi no meu sonho. Legal! Como é? Fala pra mim, me conta. Ele é um Atlante, mas é grande. Vamos fazer! Eu fiz! Um atlantaço! Mas eu não vou falar que ele veio de Atlântida. Ele recebe esse nome pra mim porque é um nome do projeto, um nome do conceito. Este é a montagem de conceito Atlante e este é a montagem do conceito Dorje. Eles servem para o mesmo propósito, mas há uma diferença entre eles e aí você vê o que julga melhor para o seu trabalho. Vamos numa outra metáfora então, né? Agora falar sobre os personalizados. Eu te dou uma receita de um bolo de laranja. Aí você faz o bolo, mas você substitui a laranja por maçã. Tá errado. Você pode fazer o bolo de maçã do jeito que você quiser. Só que ele não é mais um bolo de laranja. Simples assim. Se você tem uma concepção, um projeto, uma montagem que determina os materiais para a montagem do Dorje, os materiais e encaixes para a montagem do Atlantis, e você altera isso por uma personalização que você deseja, você tem uma montagem no padrão Atlante ou uma montagem no padrão Dorje, porém ele se tornou um bastão personalizado. Vou mostrar para vocês, eu fiz esses dois, é um Dorje e um Atlantis, que é da mesma pessoa, e ela me pediu para dentro colocar as pedras dos 7 chakras, e eu coloquei elas bobinadas dentro de uma bobininha de cobre, porque na teoria tem que ter a bobina de cobre. Uma outra pessoa me pediu uma outra personalização, ela queria um bastão fino, podia ser Dorje ou Atlante, mas dentro ela queria uma selenita. Então eu bobino uma selenita, bem fininha, bem pequenininha, para ela caber dentro do tubinho e ela ficar presa lá dentro também para não virar muito um chacoalho. Lá dentro tem uma barra de selenita. Esses bastões ficam melhores que os originais, melhores do que o Dorje, melhores do que o Atlantis? Para aquela pessoa, com certeza. Para uma outra pessoa, indifere. Quando lá atrás eu tomei o não sobre a ideia de colocar as pedras dos chakras, a resposta foi: se um cristal hialino emana energia branca, você é capaz de, com o magnetismo do seu cérebro, alterar a faixa de frequência dessa cor para qualquer tonalidade que você deseja. Então, se você ilumina com branco, você está iluminando com todas as cores ao mesmo tempo. Bastões pesados para trabalhar tanto tempo. Olha só quanta coisa aconteceu. Estou te contando
aqui história de anos, de várias conversas, de vários problemas e experiências que eu tive com clientes. Quanta coisa não foi absorvida durante esse processo. E aí me perguntaram também sobre essa garota. Nossa, eu acho tão linda essa pedra. Citrino. Citrino, conforme eu já falei no vídeo das pedras, é uma pedrinha irmã da ametista, né? Elas são irmãzinhas. Mas a cor dela é fantástica, né? Eu acho linda. A maçã também era linda quando a Eva comeu. Existem alguns detalhes sobre o citrino que eu não vou citar nesse vídeo, mas que tornam o citrino uma pedra um pouco perigosa para se colocar em um bastão, pelo simples fato de que o citrino não tem a capacidade que o hialino tem de separar que tipo de energia ele está ampliando. Então, se o citrino recebe o bem, ele emana o bem, mas por teoria, se ele recebe o mal, ele vai ampliar o mal também. Uma coisa que eu tenho para mim é que para entender a luz, infelizmente, eu também preciso entender a escuridão. E eu estudo muito a escuridão. E um dos pontos principais do meu estudo da escuridão é motivado por esse livro aqui. Eu amo esse livro. Cada vez que você lê ele em diferentes partes da sua vida, épocas da sua vida, você vai interpretar ele de forma diferente. E aqui diz que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Aqueles que se empenham a resolver as dificuldades resolvem-as antes que elas surjam. Aquele que se ultrapassa a vencer os inimigos triunfa antes de que suas ameaças se concretizem. As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se conheces a ti mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Caso não conheça nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Leiam, por favor. Então, certas personalizações, por conhecimento que eu tenho, eu prefiro evitar, desencorajar a pessoa a fazer. E dependendo do que me for pedido, eu vou me negar. Às vezes a pessoa nem sabe desse perigo que ela está passando, mas eu me preocupei com isso. Um último exemplo. Uma pessoa me pediu, poxa, teste por favor colocar um ímã de neodímio dentro de um bastão e veja a diferença. Eu fiz. Nas medições radiestésicas não aconteceu absolutamente nada de diferente. Ele não ampliou e ele não diminuiu nenhuma radiação e emanação do bastão. O bastão continuou exatamente igual. E aí eu fui pesquisar o ímã de neodímio e eu descobri que o neodímio, se ele partir, quebrar e ele gerar pó, aquele pó é explosivo. Você imagina eu fazer um bastão que vai explodir na mão de alguém? Se eu me preocupo que o bastão não quebre na mão da pessoa, imagina se explodir! Eu não estou falando mal do ímã de neodímio, tá ok? Existe um estudo muito interessante, muito bonito sobre o biomagnetismo humano, que eles usam ímãs de neodímio para fazer as paridades em 2 pontos diferentes do corpo e a capacidade dele de atração, fazendo com que o magnetismo corra por esses pontos, gera um tratamento. E eu acho uma pesquisa muito bonita e maravilhosa. Só que se eu coloco uma bolinha de ímã de neodímio lá dentro e deixo ela solta, ela vai ficar correndo, batendo de um lado para o outro. Ela, além dela poder arrancar as pedras, ela vai acabar partindo lá dentro. E aí eu criei uma bomba. Então, por favor, entendam, é uma ferramenta que já está sendo usada desde 2001. É uma ferramenta que foi extensamente produzida pelo Krios. Eu estou passando uma experiência de já ter feito 600 bastões. E essa pequena experiência que eu tenho me faz ter certeza de que a durabilidade e a seriedade pelos materiais não vai criar problema para você. Desculpem o vídeo longo, mas eu sei que essa semana eu andou pegando fogo por aí sobre alguma coisa. E o meu WhatsApp tava bombando, então eu tô fazendo esse vídeo extra para vocês compartilhar. E quem tem interesse é bom a gente compartilhar. Eu sei que muita gente vai assistir só os 3 primeiros minutos e desencanar, mas eu sei que eu vou me comunicar com bastante gente. Meu público é maravilhoso. Eu dou umas tropeçadas aqui falando, me corrigem. Muito obrigado, muito obrigado. Compartilhar é sempre positivo, sabe? Sejamos todos luz.